Colocar de pé no seu lugar e com muita alegria aplaudir ao Senhor Jesus essa manhã. Glória ao seu Senhor. Essa manhã eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E você que tem motivos para agradecer ao Senhor nessa manhã aqui. Eu convido você nessa hora, nesse momento, a fechar os seus olhos do seu jeito, da sua maneira. Você vai orar ao Senhor, porque Ele conhece o teu coração nessa manhã. Então você vai declarar palavras que vieram do fundo da tua alma e para o Senhor agradecer a Ele por tudo que Ele fez e irá fazer nessa manhã, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Pai, nessa manhã nós estamos aqui, Pai. Senhor, muito obrigado, Jesus, por esse dia. Muito obrigado, Pai, por nós estarmos aqui em tua casa, Senhor, para te bendizer, para te louvar. Nessa manhã, Espírito de Deus, nós colocamos nosso coração diante do teu altar. Nessa manhã, Pai, cada irmão que veio aqui para a tua casa te bendizer. E nessa manhã, Pai, de alguma forma, a gente possa sentir mais a sua presença. Para aquelas pessoas que, Senhor Jesus, de alguma forma, Pai, chegaram aqui com o coração triste, abatido, por uma causa, Senhor. De alguma forma, Espírito Santo, supre a necessidade de todos nós. Porque o Senhor é suficiente, Senhor. Porque o Senhor pode todas as coisas. Só é o mesmo ontem e hoje eternamente será o mesmo, Pai. Então nós queremos, Pai, que o Senhor é o Deus de milagres, nós queremos que o Senhor é o Deus de promessas, Senhor. Então nessa manhã, Pai, que nós possamos bendizer, Senhor, ao teu nome nesse lugar. É isso que te pedimos, desde já te agradecemos em nome de Jesus. Assim seja, amém. E amém, aplauda ao Senhor Jesus essa manhã. Nós vamos declarar, Pai, nesse lugar. Nós vamos exaltar o Senhor Jesus essa manhã, para domingo da vitória, amém? Aleluia, você pode glorificar Jesus. Aleluia, Senhor Jesus, nós louvamos a Ti nessa manhã. Vamos declarar. Quem é o homem que teve poder de mirar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Você vai declarar? Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel caminhar por entre as águas do mar vermelho? Ele fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória. Você vai declarar comigo nessa manhã? Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé. Só Ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão. Se atrás vem Faraó, Deus vai te atravessar e você vai entoar o hino da vitória. Você pode glorificar a Jesus essa manhã agora? Nós vamos começar a continuar essa declaração de Jesus essa manhã. Louvado seja o nome de Jesus. Glória ao teu santo nome, Senhor. Glória, Aleluia. glória ao eterno Rei. Aleluia. Oh, Senhor Jesus, nós vamos continuar celebrando o teu nome nesse lugar. Aleluia. Nós vamos declarar novamente essa canção, Senhor. Glória ao teu poderoso nome, Senhor. Espírito Santo, nessa manhã, Pai, nós vamos celebrar e exaltar o teu nome aqui. Presidente. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Vamos declarar novamente essa canção, Senhor, dizendo. Quem é o homem que tem o poder de virar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, Ele vem com toda a autoridade e manda acalmar. Quem é o homem que tem o poder de fazer Israel
caminhar por entre as águas do mar vermelho. Ele fez caminho no meio do mar, para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés juntos, puderam cantar o hino da vitória. Vamos cantar com fé ao Senhor nessa manhã, dia. Quando estiver só frente ao mar e não puder atravessar, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás me fala, Deus vai te atravessar e você vai prosperar. O hino da toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame o nome desse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, não vai te queimar. Se nas águas tu passares, eu vou te afogar. Faça como Israel do mar atravessou, e o nome do Senhor, o hino de vitória. Do outro lado, quando estiver frente ao mar e não der, chame esse homem com fé, só ele abriu o mar. Não tenha medo, irmão, se atrás vem e você vai encontrar o hino da toda vez que o mar vermelho tiver que passar, chame logo esse homem para te ajudar. É nas horas mais difíceis que ele mais te vê. Pode chamar esse homem que ele tem poder. Se passares pelo fogo, se passares pelas águas, não vão te afogar. Faça como Israel do mar atravessou, e o nome do Senhor, mesmas mãos, do outro lado cantou. Aleluia! Do outro lado cantou. Você vai ouvir essa música, Senhor, do outro lado cantou. Você pode aplaudir a sua porque nós cremos, Senhor, Glória ao Rei dos Reis. que esse deserto nós iremos passar, Pai. Aleluia. Aleluia. Bendito seja teu nome, Jesus. Nós vamos continuar exaltando o Glória ao nome de Jesus nessa Cordeiro de manhã. Deus, que tira o pecado. Aleluia. Se você tem batismo, você pode exaltar ao Senhor. Você pode glorificar a Ele nessa manhã. Aleluia. Declara a paz nesse lugar, Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre. Declare, Pai. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem pelos homens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Aleluia. Jó, você não tem motivos, perdeu os seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você faz? Você vai negar a volta ao Senhor. O que você vem fazer aqui? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Deus te cuida da essa manhã.
pessoal, o máximo que você puder. Se possível, saia da sua fileira, fale com alguém aí, se apresente, dê a paz para ela. Aleluia! Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Nós estamos felizes nessa manhã, gente. Amém? Aleluia. Nós vamos celebrar o Senhor Jesus com muita alegria. Amém? Nós vamos declarar aqui que o Senhor é poderoso. Amém? Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Bendito seja o teu nome, Espírito Santo. Vamos declarar juntos nessa manhã com muita alegria ao Senhor. Vamos declarar de forte, diga. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Deus vitória onde quer, Deus poderoso é o Senhor. Deus vitória onde quer, Deus poderoso é o Senhor. Eu sou caminhada de fogo, de Jeová, e estou nadando. Não consigo parar, eu sou caminhada de fogo, de Jeová, e sou nadando, vamos celebrar sem poder, essa manhã dizendo, é na barreira, é na barreira, é na barreira, é na barreira, é tua luz que não vai Jeová. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Divisa fogo para te guerra. Ele desceu na terra, ele chegou. Divisa fogo para te guerra. Ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. É isso, ele desceu na terra, ele chegou pra guerrear. Onde está o seu Deus? Onde ele está? Onde ele está? O meu Deus está no céu, também no meu coração. O mundo está morto, mas o meu ressuscitou. Meu Deus está no céu, o mundo está morto, mas o meu já passou. Feliz.
naquele que está feliz, diga amém. Isso, naquele que está feliz, e diga aleluia. Naquele que está feliz, bata a mão. Naquele que está feliz, cante comigo assim, Jesus. E com Jesus no coração a gente é feliz. E com Jesus a condição tudo é muito bom. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. Mais uma vez. E com Jesus no coração a gente é feliz. Jesus é alegria, euforia, companhia todo dia. Jesus é o motivo da nossa alegria. É o motivo. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Desde o dia que aceitei Jesus na minha vida. Isso é claro. Desde o dia que aceitei
Jesus, a minha vida se transformou. Agora sou feliz, agora vivo bem. Jesus salvou a mim, Ele salva tipo bem. Agora sou feliz, agora vivo bem. Com Jesus e agir, com Jesus, e agir, com Jesus e mais ninguém. Louvado seja o Espírito Santo nessa manhã, Pai. Nós queremos continuar louvando e celebrando a Ti, Senhor, porque o Senhor é bom, Senhor, o Seu misericórdia dura para todos sempre, amém? Quero declarar a você nessa manhã, essa bondade que nos perseguirá todos os dias. Nós vamos celebrar e declarando isso, em nome de Jesus. Nos seguirá, Espírito. Aleluia, você pode glorificar a Ele nessa manhã. Louvado seja o teu nome, Jesus. Vamos declarar juntos. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Você está na criança, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tem, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia! Quando sem voz, declare que me guia meu fogo na escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, eu sei que és meu Pai, e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus.
Assim que seja louvado. Amém? Glória a Deus. Bom dia, amada igreja. A paz esteja convosco. Amém? Glória ao Todo-Poderoso. Senhor. E nós estamos nessa campanha de ligações, alguns irmãos já estão ficando de saco. Glória a Deus por isso. E nós vamos nos render diante da presença dele. Já chamamos o diácono, já chamamos. Hoje a equipe está no número reduzido, porque amanhã a nossa conversa de mulheres, algumas das nossas meninas, elas já estão trabalhando, porque é antes, durante e depois, né? Mas nós estamos aqui para abençoar nossas vidas através da palavra, do louvor. Mas nós combinamos que durante essa campanha, o nosso momento de humilhação vai ser depois da palavra. E nesse momento a gente vai iniciar louvando a Deus. Então, porque a gente vai continuar louvando.
Ele sarará a vossa terra. A palavra de Deus diz em Jeremias 33:3 que não me respondesteis coisas grandes, coisas que nem olhos humanos viram, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem coração humano sondou aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Então, nesta manhã te humilha, começa a adorar, começa a adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, começa a dizer que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é glorioso, que Ele é esplendoroso. Ele canta a braço. Adore o Senhor de todo o coração. Eu não sei como você chegou aqui, mas o Espírito de Deus está sobre este lugar. Adore o Senhor em espírito e em fé. Glória a Deus. Aplaudindo com glória a Deus. Hoje é o segundo aniversário da campanha e eu creio que Deus grandes coisas vai fazer. Semana passada nós tivemos esse momento muito lindo na presença do Senhor. E hoje nós não vamos fazer diferente. Nós queremos mais do Senhor. Vamos querer mais de Deus. Mas Ele tem que nos entregar nessa manhã. Amém? Abra sua Bíblia no livro do Gênesis. Livro do Gênesis é o primeiro livro da Bíblia. Pentateuco, né? 5 primeiros livros da lei. E o livro do Gênesis é o primeiro. Capítulo 37, você vai na sua espada. Versículo 34. Amém? Glória a Deus. Louvado a Deus, seja o nome do Senhor. Livro do Gênesis, capítulo 37, versículo 34. Amém? Todos acharam? Podemos ver? Diz assim a palavra do Senhor. Então Jacó rasgou suas vestes, se cingiu de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolar. Ele, porém, recusou a ser consolado e disse: chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato o chorou seu pai. E, incrementemente, os midianitas vieram, venderam José do Egito a Potifar, oficial de Faraó, comandante da sexta glória. Amados, todas as vezes que nós nos referimos a pano de saco, é porque nós precisamos nos humilhar. O pano de saco representa dor, tristeza, luto. E muitos de nós estamos aqui passando por momentos difíceis. Talvez pelo esposo, talvez pelo filho, pela uma filha, talvez até mesmo pelo teu casamento, pelas tuas finanças. Eu não sei qual é a área da tua vida que hoje você talvez esteja sofrendo, passando por um momento de dor, de luta, de aflições. Mas a palavra vai dizer que Jacó, ele rasgou as suas vestes e ele pôs pano de saco sobre os seus lombos, sinal de luto. Aqui Jacó estava de luto porque ele pensava que seu filho amado José havia morrido. Então ele, Jacó, a palavra vai dizer que ele entrou na tenda chorando e disse que ele só sairia dali, só pararia de chorar quando ele fosse para onde? Para a sepultura. E tem muita gente assim, amados, presos, sofrendo, chorando, quando que Deus nessa manhã quer dizer para mim e para você, que se a gente se humilhar diante do Senhor, Ele vem e vai sarar a nossa terra. Ele vai sarar as nossas dores. Ele vai sarar e dar solução para as nossas preocupações. O rasgar de roupa de Jacó fez, as vestes dele ser pano de saco. E ele demonstra o seu sentimento de dor, de luto, de perda. E qual é a sua aflição? Qual tem sido a tua dor? Qual tem sido o teu luto? Qual tem sido a tua dor? Aqui o motivo dele era ter uma perda. Ele estava de luto. Mas eu quero te perguntar nessa manhã: o que tem sido as tuas aflições? O que tem te lutado? O que tem feito você sofrer?
Senhor, Ele quer colocar cada pedaço no seu lugar. E colocando pano de saco, de sentido grosseiro, representava toda a dor dele. E ainda mais, quando representava luto, geralmente eles colocavam uma faixa preta, grosseira, representando que ali era luto. Eu lembro que quando eu era criança, quando alguém morria da família, os nossos pais usavam preto, por muito tempo, que era luto, não era assim? E as crianças, eu lembro que a minha mãe botava uma fitinha preta nas nossas roupas, representando que aquela família estava enlutada, que aquela família estava passando por um momento difícil. Mas o que eu quero dizer para você hoje, com a nossa campanha por pano de saco, é porque o Senhor quer tratar cada área da nossa vida. E se nós estamos colocando o pano de saco, estamos nos humilhando diante dele, é porque nós precisamos receber dele, da parte dele, exatamente em alguma área da nossa vida que nós estamos aflitos, que nós estamos passando por dores e por lutas. Capítulo 37 é um capítulo que registra que Gisele foi vendido pelos seus irmãos. Estudos revelam a intriga familiar de Jacó e o cuidado e a providência de Deus com a vida de José. Entenda que muitos de nós estamos aqui e a gente ouve muitas pessoas. As intrigas também acontecem até os dias de hoje. As intrigas familiares, as brigas familiares, elas acontecem até o dia de hoje. E o capítulo 37 do livro de Gênesis talvez seja toda a dor que José passou, todo o luto, todo o pano de saco que eles tiveram que colocar. A palavra está mostrando no capítulo 37 que havia uma intriga familiar. Havia uma rejeição da parte dos irmãos de José por ele. E
Deus ele vai conduzir tudo isso para direcionar para o seu propósito. Glória a Deus, aleluia. Ele vai direcionar tudo isso para o seu propósito. Ele vai direcionar tudo isso para você viver o seu propósito. Entenda que a palavra é dramática, mas Deus, a sua bondade e misericórdia, Ele não permitiu que José morresse dentro daquele poço. Ele não permitiu que a traição familiar de tirar a vida daquele jovem não acabasse dentro de uma cisterna. Rubens era o irmão mais velho. Ele tomou uma decisão e ele pede que não tire a vida daquele jovem. E a palavra diz que Rubens sai dali, eu creio, para que os irmãos também se dispersassem, para que ele pudesse tirar agora José do poço. Mas quando Rubens volta, seu irmão já havia sido vendido para uma caravana de Ismaelita. Nós conhecemos a história. José vai parar no Egito, vai parar no escravo, no mercado de escravo. É comprado pelo Potifar, comandante da guarda do rei. Vai parar na casa dele, ali ele administra tudo que é do Potifar, porque não importa a posição que você está, não importa a luta que você está passando, não importa a missão que você está vivendo. Eu venho te dizer que há uma promessa, há uma palavra sobre a tua vida. Então é o momento que você está passando que vai definir o propósito, viu, querido? Não é o momento que você está passando. Então nem ligado, então não vai receber. Glória a Deus, aleluia. Não é o momento que você está passando que vai definir o propósito de Deus. Porque às vezes quando a gente vai dentro do momento da roupa, viver da obra, viver do ministério, isso não é fácil. Já não discípulo parecido com a gente. Olha, mas é bênção quando a gente consegue vencer o processo. Que a gente suporta o processo, a gente vive o propósito. Então, entenda que Deus, na sua bondade, na sua infinita misericórdia, Ele conduz tudo ali para que, mesmo ele preso, mesmo ele passando por uma situação difícil, o propósito na vida dele, entendeu o quê? Se cumprir. Então, amados, não importa a condição que você chegou aqui hoje, não importa o que você está passando hoje, isso não define o propósito que Deus tem na sua vida. Não define. Entenda que Deus, Ele organiza o capítulo 37 com a família de Jacó. Havia uma intriga familiar, havia uma contenda familiar, ao ponto dos irmãos quererem tirar a própria vida do irmão, porque era filho amado. Entenda que não era capa que eles queriam. Não era, senão eu teria rasgado sujo de sangue. Eles teriam brigado pelaquela capa, não é o que você tem, teu inimigo quer, é o que você carrega. E isso ninguém vai roubar, ninguém vai tirar de você. É isso que o inimigo às vezes quer. Entenda que havia uma intriga nessa família. E tudo começou não só porque José levava e trazia o espelho dos seus irmãos. Não começou porque José era filho amado do seu pai. Não começou porque José era filho da velhice. Não começou porque ele era o queridinho do papai. Não, e nem começou porque ele era uma capa. Tudo começou quando ele começou a ter sonhos. Quando ele começou a ter o quê? Então não conta teus sonhos para ninguém. Não conta para que você não esteja aqui com um pano de saco te pedindo. Pedindo a misericórdia de Deus. Porque a menina que não foi lá fora, foi na própria família. Foi os seus próprios irmãos que começaram ali a odiar José. Porque José começou a sonhar. Quando você estiver sonhando, nem verbaliza o diabo, nem que a vida não ouvir. Glória a Deus, aleluia. Porque a nossa ela tem anjo, mas a nossa ela tem. Aí a gente fala toda alegre, que olha, porque eu vou ali, eu vou fazer uma entrevista de trabalho, o Senhor já abriu essa porta, que o diabo vai fazer? Ah, ele vai confio, não. Ele vai fazer de tudo para você pegar isso. Glória a Deus. Então não verbaliza, não coloca teus sonhos para ninguém. E aí começou a intriga familiar, começou a briga, porque José
alguém deixou de sonhar. Entenda que havia toda essa situação, do versículo 25 até o 28, ela havia na beira, lançada numa cisterna, e eu já relatei para vocês todos os fatos. E a palavra vai dizer que a tristeza de Jacó e o luto de Jacó fez com que ele colocasse o quê? Plano de saúde. Por que eu vou contextualizar a história de José? Para que a gente entenda os motivos. Porque o pai dele, rasgou as vestes, botou o pano de saco, se colocou dentro de uma tenda. E a palavra veio dizer para mim e para você nessa manhã que ele choraria o luto até ele ir para onde? No cemitério. Quando isso, Deus, com sua bondade e misericórdia, estava cuidando de José para o cumprimento do seu propósito. Nós chorando por ele. Deixa eu brincar aqui. Se você tem um Deus que cuida de você e jamais te esqueceu, Ele sabe de tudo que você está passando e mandou te
Entenda que hoje a gente precisa se humilhar diante do Senhor, porque Ele quer que todas essas áreas sejam relacionadas. O sonho de José aflorou ainda mais a ira dos seus irmãos e até mesmo do seu pai, porque o seu pai também o repreendeu. Entenda que ele sofreu aplicado dos seus irmãos. Quantos de nós, às vezes até quando a gente olha também dizia assim, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada, né? Entenda que às vezes uma palavra mal posicionada, colocada, faz a gente se sentir assim. Agora imagine ele sofrendo aplicado pelos seus irmãos, de tirar a sua vida, buscar no poço, vender ele como escravo. Talvez a tua dor não seja tão grande quanto foi a de José. Mas ele quer botar o óleo hoje. Mas se a gente se humilhar diante dele. Entenda que José ele foi vendido pelos seus irmãos. A tristeza de Jacó era o motivo da dor do pano de saco. Porque ele botou esse pano de saco porque ele se sentiu limitado. Ele se sentiu com dor. E eu tenho certeza que o Senhor quer curar, quer sarar hoje todas as nossas dores. Glória a Deus, Porque lá no livro do Êxodo, ele vem dizendo que ele é o Deus que sara. E ele nos trouxe aqui hoje nessa manhã para nos tratar. A tristeza de Jacó, o motivo era a dor, era o luto, por isso ele estava usando pano de saco. E você tem motivo hoje? Já estou com medo. Deve ter um monte de irmão. Nossa, você está olhando para mim, eu estou. Por quê? Porque tanto você como eu, como Jacó, todos nós temos motivos para nos humilharmos na presença do Deus Todo-Poderoso. Não é do homem. Porque eu e minha mulher que eu não posso fazer nada. Se Deus não fizer nada, Ele possa fazer. glória a Deus. Entenda que a tristeza, a dor, fez Jacó colocar um pano de saco, querer morrer e só sair dali já para a sepultura. Mas o Senhor não te preparou para morrer desta forma. Oh, glória. Ele te trouxe Deus para tirar dessa depressão, dessa pressão, dessa tristeza, dessa dor, dessa angústia, dessa frustração, dessa decepção. Entenda que quando o Rubens volta na cisterna, o seu irmão já havia vendido José por 20 moedas de prata. Imagina se ele soubesse que ele estava vendendo o futuro do governador do Egito. Talvez alguém olhe para você e não lhe dê nada. Talvez alguém olhe para o meu chapéu, pastor na cara, eu pensei que era fulano e vai embora, não, talvez seja alguém olhando para você e não dê nada, mas na hora ele sabe que você está passando um processo, na hora ele sabe que Deus está preparando um grande propósito na minha e na tua vida. Aleluia! Amados, ele rasgou suas vestes também. Rubens também rasgou sua veste, mas a veste de Rubens foi de tristeza. Por não ter feito nada, por ter permitido aquela situação. Eu não sei qual é o motivo que hoje você está aqui para rasgar e espilhar. Talvez você não tenha improvisado, mas rasga o teu coração hoje, na presença dele, te humilha para ele, conta o teu problema para ele. Se for preciso chorar, chora. Se for preciso te jogar no chão, te joga. Mas na hora da adoração, do louvor, rasga o teu coração. A palavra vem dizer para mim, para você, amados, que o pano de saco, e quem conhece a história de José, sabe que ele não estava morto. Eles deram aquela túnica para Jacó, suja, rasgada de sangue. Jacó agora reconhece que era a túnica do seu filho preferido. A palavra do Evangelho diz que agora ele põe o pano de saco, ele rasga as vestes, ele chora a morte do filho, e ele diz que ele vai ficar ali até que ele morra. Deixa eu falar uma coisa para você. Existem promessas na sua vida. Existe promessa na minha vida. Quando nós paramos para olhar sinais, a gente esquece da promessa. Lembra que havia uma promessa para as 12 tribos de
obedeceu a promessa. Te humilha hoje diante do Senhor, para Ele trazer à memória todas as promessas que você tem na sua vida. E que você parou de viver porque você olhou para os sinais. Quem tem promessa não olha para os sinais. Quem tem promessa não olha para as lutas, para as dificuldades, porque ele sabe que tem um Deus que está trabalhando na hora desse processo. Tu não volta mais um pouco, aguenta mais um pouco, te humilha mais um pouco, diz o Senhor. A promessa ela vai. Quem chega a ser estranho? José ou Macá? Quem chega rasgado na casa de José, de Jacó? José ou Macá? Quem tem promessa não olha para os sinais, olha para a promessa. Quem tem sinais não olha para aquele currículo que não foi aprovado, não olha para aquela universidade que no primeiro ano você não passou, não olha para aquele casamento que não deu certo, não olha para aquilo que está dando errado. Você vai se levantar e vai dizer: pode ter dado errado agora, pode não ter acontecido agora, pode não ter dado certo agora, mas na minha vida tem promessa e ela vai se cumprir na tua vida, igreja. Mas para isso eu preciso ter humildade. Para isso eu preciso me humilhar na presença do Senhor. Amados, quando a gente vê essa história aqui, eu volto porque esse é um assunto assim que eu tenho buscado, tenho orado, tenho ouvido muito, aprendido muito. E aí eu volto a ver, né, na vida dessa família a questão da maldição geracional. Só para lembrar, Jacó também enganou seu pai. Hein? Jacó também enganou seu pai, Isaac. Lembra? Com a ajuda da sua mãe, colocou pelo, colocou roupa, preparou comida. Ele também enganou o seu. Olha a história se repetindo. Olha a herança geracional se repetindo de novo na casa de quem? Jacó. Porque o que ele fez com o pai dele, agora os filhos dele estão fazendo com ele. Enganaram seu pai. José estava morto? Eles venderam. Olha aí a história se repetindo. Jacó também enganou Isaac. Agora Jacó também enganado pelos seus filhos. Jacó agora entra numa tristeza profunda. E aí começa a história de José. Começa a trajetória de José. Essa história você conhece muito bem. Não precisa voltar e repetir. Era um processo. Quantas vezes talvez José, naquele presídio, teve que chorar? Não é verdade? A palavra de Deus diz, no livro de Gênesis, para a gente finalizar essa palavra, que quando eles vão para o Egito buscar alimento, e o sonho de José se cumpre, todos os seus irmãos ali se prostrando diante dele, José, ele fala com ele com intérprete. Talvez José tivesse vestido roupas do Egito, cresceu, agora é um homem, saiu da sua casa, menino de 17 anos. A palavra de Deus diz que quando eles estão diante de José, José falando eles com um intérprete, a palavra vai dizer que Rubens lembra. Ele diz assim: ó, o motivo das nossas aflições, o motivo do que nós estamos passando, é porque nós temos o nosso irmão aflito e nós não fizemos. Agora o sangue dele está sendo cobrado de José. Ele viu ali, ele entendeu o que eles estavam falando, e José viu que ali houve porque uma arrependimento, que eles estavam se humilhando. Se você está arrependido por algo do passado, da sua herança, talvez você chegou aqui aflito, talvez hoje você esteja irritado, não porque alguém morreu da tua casa, da tua família, mas porque você está vivendo um momento de dor, não é verdade? Agora esses dias eu conversava com uma moça, ela está irritada, sofrendo, correndo para a gente não cachorro para comer. Mas que geração maluca, né, gente? Jesus está voltando e essa geração está perdida. O que a gente está fazendo? Dá uma boneca
cabelo a gente cortava. O pé das mulheres também deixava a gente comer agora com misericórdia. Mas vamos deixar esse povo maluco aí que eles não proliferam. Eles não geram. Eles não progridem. Não. Se parar neles, acaba tudo e nós não podemos parar. Vamos orar. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar por eles. Essa semana, meu Deus, eu vou puxar o outro para te finalizar. Eu fui numa casa orar que me chamaram e o tempo todo que eu cheguei lá, a criança de mais ou menos 10 anos não tinha assim pra mim. A menina com ele. Sabe o que eu disse pra mãe? Corta uns bons pedaços de cenoura para uma folha e vou ela dormir lá fora. Nada que eu com ele. Pergunta se no outro dia ela quer ser com ele. Está falando desse povo é choque de realidade. Mas enfim, deixa os bigóis de lá, deixa os coelhos. Glória a Deus, aleluia. Vamos orar, vamos nos humilhar, para que a poderosa mão de Deus ela esteja estendida sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa parentela. Para que Ele, no tempo oportuno, Ele exalte as nossas cabeças. E nós possamos lançar sobre Ele todas as nossas ansiedades. O motivo, amados, de Jacó usar a mão de saco era dor, era tristeza. E qual era o seu? Agora sim, eu te convido, se você quiser subir no altar, mas eu te convido a vir para o altar, né? Botar a mão, ficar na frente do altar, porque eu creio que tudo que vem da minha vida, da tua vida, além do Espírito Santo, vai vir para o altar, né? Nós vamos nos humilhar, porque Ele vai cantar. Nesse momento é aquele Deus. Agora é a tua hora, se vocês vontade de chorar, chora. Eu creio que Deus Ele vai ouvir, porque os ouvidos deles estão aqui que estão ouvindo o meu clamor. Glória a Deus, aleluia. As mãos dele não estão encolhidas. Para que nessa manhã Ele não possa nos abençoar. Quem diz Jeremias 33, diz: clama a mim e respondesteis coisas grandes, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem coração humano sondou aquilo que Deus preparou para nós. Qual é a tua dor? Qual é o teu luto? Qual é o motivo de eu e você hoje estarmos aqui diante do Senhor? Amado, a gente tem que aprender a se humilhar para Deus. Tem tanta gente confiando em pastor, porque ora bonito, porque ora forte. Não existe oração forte, igreja. Existe oração sincera diante de Deus. Que existe a resposta de Deus vem quando eu e você nos humilhamos diante dele. Quando nós nos prostramos, nos curvamos, rasgamos a nossa veste, não a roupa, mas rasgamos o nosso coração e dizemos: erramos, pecamos, falhamos, mas nos perdoa, nos lava, no teu sangue vamos ficar mais alto do que a neve. Pai, não tira a alegria da salvação, não tira, Senhor, as bênçãos sobre a minha vida. Essa é a hora de você falar com Deus aquilo que não é para você falar para homem. É a hora de você falar com Deus aquilo que o homem não vai aprender, mas Ele pode. É você e você vai ter que ficar comigo também. Porque assim como você, a gente também precisa se humilhar. Assim como você, nós também temos as nossas dores, as nossas dores. Eu te convido também no altar. E na hora desse louvor, na hora dessa oração, te humilha. Se você quiser ficar no altar com a gente, você tem liberdade na casa de Deus. Mas olha pra cá. Não é para ficar calado. Não é para olhar que o irmão está chorando do teu lado. Não é para ficar ouvindo o que o irmão está falando. É um momento teu e Deus. Você pode fazer isso agora. Você pode se humilhar, se ajoelhar. Você pode se prostrar diante desse Senhor. Nós vamos louvar. Ele vai levar. Eu podia levantar o nome, mas ninguém ouvir. Eu te convido, sai do teu lugar. Tem a igreja toda. Se você não puder se ajoelhar, não vai entender. Mas põe em referência agora. Você que não pode, porque o motivo de problema de joelho, só fica em reverência. Mas você que pode, vem diante do altar assim agora. E vamos adorar Ele, adorar, louvar. Esse momento é teu e Deus. Aleluia. Você tem liberdade. Você tem liberdade.
Então vamos renunciar agora. Você vai declarar o teu nome e vai dizer assim: eu, cara, renuncio toda herança geracional da minha terceira e quarta geração. Perdoe os pecados dos meus antepassados. Perdoa os meus pecados, pois eu renuncio diante do altar
toda dor, todo luto, toda tristeza, toda angústia, tudo aquilo que tem roubado a minha paz. Senhor, abençoa a minha geração, até mim, quebra hoje, toda herança geracional sobre as nossas em nome de Jesus. Mateus 18, 19, tudo será no céu. E tudo que dor te ligar no céu será te ligado na terra. Eu juntamente contigo nessa manhã, eu declaro, liberto, porque nós ligamos nos céus e não te ligamos na terra. Todo mal, toda herança sobre a nossa família. Em nome de Jesus. Amém? Pode você virar a glória do Senhor. Glória a Deus. Esse momento que você vier no Natal, chore. Sabe? Então, a gente tem hora para que você tenha liberdade para você falar com Deus. Esse é o momento que você vai falar com Deus aquilo que ninguém sabe. Aquilo que está no secreto, no oculto, no profundo, não é revelado. Mas que Ele sabe, que Ele sonda, que Ele espada em nosso coração. Amém? Quando estou felizes com essa vida, vamos lançar a mão agora para essa fotografia, peça de roupa, causa da justiça, todos os documentos que está aí que você trouxe, garrafa com água, as duas igrejas que estão falando com o amém? A paz esteja conosco, amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Deus, a favor dos teus servos, da tua serva, meu Deus, que estão mais forte, meu Deus, nas suas mãos, o Senhor, meu Deus, venha abençoar e libertar, em nome do Senhor Jesus, estão calados, meu Deus,